Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre, amém? O meu nome é João, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal, algo que Deus colocou no meu coração há tanto tempo e eu creio que Ele fará grandes coisas através desses vídeos e o mérito não é meu, mas eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus, amém? E aqui eu não falo de religião, aqui eu falo apenas da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é viva, ela é eficaz. Então se você ler a Bíblia e não for transformado por ela, se você apenas adquirir um conhecimento, então já não tem sentido nenhum. Porque Deus ele não nos deu a sua palavra para nos encher de conhecimento apenas, não. Deus ele nos deu a sua palavra para nós o conhecermos, para nós sabermos qual é a vontade dele para nós, para que a gente venha saber qual é o plano de salvação por meio de Cristo Jesus. Então nós precisamos entregar o nosso coração a Jesus e o recebê-lo como nosso Salvador. E aí começa a grande aventura da nossa vida. Eu digo grande aventura, irmãos, porque realmente não é fácil você ter que aprender a viver pela fé, você ter que aprender a descansar em Deus, a renunciar à sua carne por algo que você não está vendo. Você renuncia agora os prazeres passageiros desse mundo para desfrutar de uma glória que ainda virá sobre essa vida. E a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Amém? Então a palavra de hoje está uma bênção e tudo que eu te peço, se inscreva no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos e fique com a mensagem de hoje, amém? Então vamos lá, irmãos. Sabe quando você se sente perdido no meio da caminhada? Quantas vezes, na nossa vida espiritual, parece que a gente perde o sinal de Deus, não é verdade? Parece que os problemas vêm e você não consegue mais se reencontrar. E a melhor coisa que a gente pode fazer nesses momentos é parar tudo o que estamos fazendo e nos voltarmos para a palavra de Deus, nos voltarmos para a oração, para o início de tudo. E aí você vai ver Deus te direcionando de uma maneira tão linda, tão leve. Você vai ver que Deus é bom e tudo que Ele faz é para o seu bem. E se você observar as atitudes de Jesus, você vai perceber que Ele sempre ia em um lugar à parte orar. Sabe, irmão, se tem alguém na Bíblia que é um exemplo, tem uma vida exemplar de oração, é Jesus. Principalmente quando as multidões iam até Ele, o bajulando, Ele simplesmente se despedia daquelas multidões, porque Jesus é educado, amém? E então Ele se retirava para um lugar à parte para conversar com Deus, justamente porque Ele sabia dessa importância de estar conectado com o Pai. E então se Ele se iludisse com aquele povo, se Ele se deixasse levar por aquelas multidões, Ele poderia então perder o sinal de Deus na sua vida. E teve uma fase na vida e no ministério de Jesus que as coisas começaram a complicar um pouco. A Bíblia conta que Ele estava em Jerusalém, que era o centro religioso, e o clima estava muito pesado naquele dia, porque Jesus tinha acabado de fazer uma das declarações mais fortes de quem Ele era. Então Ele disse para todo mundo ouvir que Ele e o Pai eram um só. Irmãos, aquela declaração para os líderes religiosos era como se fosse a pior blasfêmia de todas. E naquela hora os homens religiosos se levantaram totalmente contra Jesus. Eles queriam apedrejá-lo e eles queriam prendê-lo. E lá no livro de João, capítulo 10, o versículo 39 ao 40, nos conta exatamente o que aconteceu. Preste bem atenção no que está escrito, porque tem um detalhe muito curioso aqui. Olha só o que está escrito. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Olha só que interessante. Jesus estava debaixo de uma ameaça de morte, certo? E a lógica de qualquer ser humano qual é? Querer fugir, ir para um lugar muito longe, isolado, não é? Ou quem sabe Jesus poderia ter usado o seu poder, concorda? Jesus, o rei do universo, poderia ter feito uma simples ordem e aqueles homens cairiam mortos ali mesmo. Ou então Jesus poderia provar que Ele era o Filho de Deus, com sinais, com maravilhas. Mas, irmãos, Jesus ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele simplesmente foi para um lugar inacreditável. Aqui no versículo diz que Ele foi para o lugar onde João batizava no início, aqui no versículo 40, e ali Ele permaneceu. Irmãos, tenta imaginar uma coisa. O lugar onde João batizava, no começo de tudo, não era um lugar qualquer.
Irmãos, ali era o ponto inicial no ministério e na vida de Jesus, lembra disso? Foi ali nas águas do Rio Jordão que Jesus foi batizado, foi ali que o céu se abriu, que o Espírito Santo desceu em forma de pomba, e o mais importante, foi ali que Jesus ouviu a voz do seu próprio Pai, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer." Então você consegue entender o que Deus está querendo falar comigo e com você hoje? Lá em Jerusalém, as vozes que Jesus ouvia eram vozes de acusação, de ódio, de rejeição. Eram vozes que diziam assim: "Você não é quem diz ser. Você na verdade é um blasfemador. Você merece morrer." E, irmãos, o que Jesus faz? Ele simplesmente sai de perto dessas vozes e então ele se volta para o único lugar onde a voz mais importante de todas já tinha dito a respeito de quem ele era. E da mesma forma, eu sei que eu estou falando para muitas pessoas através desse vídeo que se encontram agora tão confusas porque não conseguem mais entender quem realmente são. E eu não estou falando sobre você se encontrar naquele emprego dos sonhos, com um currículo exemplar, ou com aquela pessoa ao seu lado, ou aquela viagem que você tanto queria, não. Porque é o homem que valoriza isso tudo. Mas posso te falar uma coisa? Deus, ele te valoriza por aquilo que você é. E muitas dessas coisas sofisticadas que o homem valoriza, pelo contrário, muitas vezes é aquilo que Deus despreza. Porque Deus, ele está de olho no seu coração. Então, quando o mundo tentar dizer quem você é, seja no seu trabalho, na escola, na faculdade, você não precisa literalmente ir no lugar físico onde você se batizou. Mas você pode se lembrar aí no seu coração onde Deus te tirou, as promessas que Ele já fez, aquilo que Ele já disse a teu respeito. Sabe, irmãos, não podemos nos esquecer de quem realmente somos, da nossa identidade. E talvez eu esteja falando com muitos aqui que já se encontram assim. Talvez você esteja afastado dos caminhos de Deus, e o que eu senti no meu coração para te dizer é que Deus não te condena, mas aprove ao Senhor que essa mensagem chegasse a você hoje. E saiba que Ele te ama, que Ele não desiste de você, até mesmo quando você desistiu e achou que Ele tinha desistido também. Mas entenda hoje que Ele quer te lembrar de quem você realmente é. Amém? E eu vou fazer uma oração agora, e se você quiser, por gentileza, feche seus olhos. Vamos fazer essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por estarmos aqui mais uma vez. E o Senhor é fiel, Pai. Muito obrigado por mais um dia, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E o mérito não é meu, Deus. Sabe, eu sei que é o Senhor, eu sou apenas um instrumento nas suas mãos, que eu possa sempre diminuir, o Senhor crescer na minha vida. Oh, meu Pai, muito obrigado. E eu não sei o que esse meu irmão, essa minha irmã, ela tá passando, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Oh, Pai, eu te peço que o Senhor vá de encontro com cada área, Pai. Os familiares, meu Deus, coloca as tuas mãos, vá na frente, Jesus, quebra as correntes. Oh, meu Pai, enche essa pessoa de amor, sabe? O teu amor, Jesus, que lança fora todo medo, que ela possa se sentir amada, que ele possa se sentir amado, Pai. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo aquilo que o Senhor ainda está fazendo, por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. E é no teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Meu querido irmão e minha querida irmã, ainda não sai desse vídeo, mas se você quiser aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, se essa palavra ela tocou no seu coração e você quer aceitar Jesus na sua vida, então repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é Filho de Deus. Eu reconheço que o Senhor ressuscitaste entre os mortos. Escreve o meu nome no livro da vida e lança o meu pecado no lago do esquecimento. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. E é no teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Meu querido irmão e minha querida irmã, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Um abraço.